Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo hoje com toda a igreja a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. O dia em que termina o período pascal, dia em que, tendo sido derramado o Espírito Santo prometido por Jesus, a igreja se abre para o mundo. Começa a pregação. A igreja é missionária. Estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade de Pentecostes encerra o ciclo pascal, que tem como centro a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Ele voltou para junto do Pai, é a sua ascensão, como vimos domingo passado, e ele envia o Espírito Santo prometido. O Espírito Santo que animou e conduziu o seu testemunho. Animará e conduzirá a comunidade cristã no seu testemunho, desde a primeira até o fim dos tempos. Começa, portanto, o tempo da igreja, tempo da pregação, tempo do testemunho, tempo de fazer discípulos. Começa então a igreja missionária. Diferentemente de Lucas, terceiro evangelista, João situa o Pentecostes no dia da ressurreição. Tanto é que o evangelho do domingo da ressurreição é o mesmo do dia de Pentecostes. Não é? Aí existe apenas uma diferenciação que a gente poderia dizer pedagógica, né? De caminhada das comunidades. Olha aí, então, o evangelho do dia de Pentecostes, o mesmo do dia da ressurreição, o dia da Páscoa. O dia pascal, que não conhece o ocaso, não conhece fim, dia da vitória sobre a morte. O Evangelho, como sabemos, ouvimos, relata que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja com vocês." Pois é, primeiro dia da semana, domingo, o dia que o Senhor fez para nós, o dia da sua vitória sobre a morte. Desde muito cedo, a igreja, a comunidade cristã, começou a se reunir para celebrar, quer dizer, tornar célebre, celebrar, tornar célebre. Tão grande acontecimento libertador, a morte e a ressurreição de Jesus, a sua Páscoa e a nossa Páscoa. O contexto em que se encontra a comunidade reunida, portanto, é o da Eucaristia. E na Eucaristia até hoje, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Não é isso que aclamamos depois da consagração? Quando quem preside, o padre, o bispo, diz: "Eis o mistério da fé."
Paixão, morte e ressurreição de Jesus, mistério da fé. Algumas considerações práticas para ficar bem gravado o que este evangelho hoje propõe. Primeiro, as portas estão fechadas. O aspecto negativo, porta fechada, revelando o quê? O medo. Porque os que mataram Jesus procuram os discípulos para eliminá-los também, e assim toda a palavra, tudo que Jesus falou, ser esquecido de vez. Mas também um aspecto positivo, revelando que para o ressuscitado não tem barreiras. Eu disse que ele não depende mais das condições físicas, de espaço, de tempo. Ele é o ressuscitado, é um modo novo de presença. Não tem porta fechada, não tem janela fechada, não tem cadeado, não há barreiras. Ele não está mais sujeito às condições físicas, às nossas condições de espaço e de tempo. Seu estado, o estado do ressuscitado, é novo e não pode ser, portanto, avaliado a partir ou pelas compreensões humanas, categorias humanas. Segundo, ele saúda a comunidade com a paz. A paz esteja com vocês. E o que é a paz? É um contrato? É um propósito de alguns chefes? Que às vezes implica em armas? Não. A paz é a plenitude dos bens messiânicos. Jesus ressuscitado é a plenitude dos bens de Deus para a humanidade. Por isso ele é a paz. A paz. A paz é saúde. Estamos querendo saúde, ela vai chegar. Acredite, confie. Trabalho, alegria. Nós queremos oportunidade, proximidade. Nós queremos amizade. Nós queremos perdão, solidariedade. É a mesma saudação de sua despedida, a paz. Eu deixo-vos a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Uma paz, muitas vezes, que se pensa conseguir através das armas. Armar as pessoas, facilitar a compra das armas. Isso é uma aberração, porque as armas só servem para matar, nunca para proteger. Quem nos protege é o Deus da vida. Não fiquem perturbados, não tenham medo. Saudação de quem não ficou preso à morte. Não tenham medo. 3.3, assim a gente pode dizer, suas cicatrizes das mãos, do lado, o identificam. Ele, o ressuscitado, é aquele que foi crucificado, não é outro. 4º ponto. Reação da comunidade, alegria. O Papa Francisco tem insistido nisto. Nossa igreja precisa ser mais alegre. Nossa igreja precisa facilitar um encontro maior, não é? Uma proximidade maior. Ninguém quer ver ninguém de cara feia, ir na missa só para cumprir preceito, cumprir tabela, cumprir mandamento. É uma alegria ir à missa, É uma alegria, é um prazer estar na comunidade. Nunca um dever, nunca um peso. A alegria por ver o Senhor, sentir e desfrutar da sua presença. 5º, ele envia. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. E 6º ponto, o envio é acompanhado do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Por isso ele vai dizer, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. Sopra, recebeu o Espírito Santo. O que esse sopro lembra? Lembra o paraíso. Lembra quando Jesus moldou o homem do barro, soprou sobre ele e ele viveu? Pois esse homem falhou. Ele falhou. Mas Jesus não falhou. Por isso é o sopro agora. É o sopro do Espírito Santo, que caracteriza a nova e definitiva criação em Jesus Cristo. Como eu disse uma vez que a primeira falhou. Nasce assim a nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, a comunidade do ressuscitado, a comunidade testemunha das maravilhas de Deus. Nós vivemos para testemunhar as maravilhas de Deus. Toda a ação pastoral, todo projeto, todo fazer da igreja tem que manifestar as maravilhas de Deus.
E quantas reuniões que acabam em briga, em discórdia, separação, choro. Pois é, a igreja vai ter que repensar também muita coisa, como o mundo vai ter que repensar muita coisa por conta desta pandemia. Meus irmãos e minhas irmãs, ao ser enviada, a igreja vai então levar a paz e vai promover a reconciliação. Que a gente podia dizer, tem como ápice o sacramento do perdão. Quando eu vou para me confessar, quando eu vou na igreja buscar o perdão sacramental, eu já devo estar reconciliado com as pessoas, com o mundo, com a comunidade, com quem me ofendeu, com quem eu o ofendi. Veja que bonito. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Então a igreja perdoa os pecados. Os discípulos têm o poder que é só de Deus, ele deu aos seus discípulos. Deu aos seus apóstolos, chegou até nós hoje, os presbíteros, os bispos. Olha aí, em nome de Deus, perdoar, reconciliar. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Deus não estava brincando, o ressuscitado não estava brincando. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Não porque não queiram perdoar, mas as pessoas não se dispõem ao perdão. É preciso deixar-se perdoar. O pecado, uma reflexão sobre o pecado, é tudo o que se opõe ao projeto de Deus, fere a vida e a liberdade das pessoas. Isso é que é o pecado. Estar em contínua situação de reconciliação é o normal para a comunidade cristã. Em contínua situação de reconciliação. O desafio do perdão e da reconciliação permanecem diante da corrupção, da mentira, dos interesses escusos de muitos dos que estão no poder. Social, cultural, econômico, religioso, comércio de drogas, de armas, de pessoas e assim por diante. Pois é, o desafio do perdão. Uma humanidade perdoada, reconciliada, é que vai superar todas essas situações que ferem a vida. Permanece, então, para terminar, para a comunidade, a exigência do testemunho. Gestos concretos de justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, gratuidade nas relações, solidariedade, sobretudo neste tempo, é isto que vai fazer a diferença. E vai manter a atualidade de Pentecostes. O Espírito chegando, agindo e enviando no mundo presente, para o mundo presente. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito de Deus. E sobre todos